Fares chegando aqui, Fábio, especialista em análise macro da Quantsat, junto com o Cabral, olha só, fazia tempo, hein, que nós aqui, o trio, acho que esse ano nós não ficamos juntos ainda, eu só com porque na minha primeira semana de janeiro, eu não sei se aqui você não veio, você deve ter me dado Tomé, viu, Cabral? Eu, você e o Fábio esse ano, não. Eu não sei se ele tá na primeira semana de janeiro. Não. Eu tava bom dia primeiro. Bom dia. Não, bom dia primeiro. Eu estava, esse ano eu participei de todas as quinta-feiras. O senhor que foi se divertir, descansar, merecido descanso. Não, na sua ausência a gente aproveitou. Normal. Mas você não veio de manhã comigo, sim, não, sim. Cabral. Você não veio na BMC no dia? Não. Você não veio. Eu vou puxar a conversa depois, mas vamos lá, né? Pro Fábio. Não, a gente até aproveitou. A gente até aproveitou para falar mal da sua fã, da Langard, então. Olha lá, ficou sentido. Não, eu tenho um calendário aqui. Ele tá procurando pra querer entender por que ele não tava aqui. Cabral, depois foca aqui, Cabral, ó, foca aqui, ó, depois a gente vê. Ele não tava. Fábio, depois ficou lá, rodando, passeando, né? Várias merecidas, como você disse. Eu e o Fábio aqui estamos na campanha, viu? Cabral no Shape, em 2023, viu, Cabral? Você sabe, né? Agora eu sou multiatleta, né? Você viu? Começou bem. Eu vi no News no dia 5. Dia 5 de janeiro eu tava aqui. 5 de janeiro foi 1, 2, 3, 4, quinta-feira. Então eu falei com você de Orlando, eu participei de todos. E a gente não falou mal da Langard numa varanda lá, participando sim, tava sim. Não, de Orlando? Ótimo. A gente falou com ele Falou sim. Foi no começo do ano, foi. Pode ser. Então. Pô, bem mais nova do que eu, já tá que assim. esse ano já passou tanto. Chegar a minha idade e ficar doida. Lembrar. Agora então que eu tô surfista, maluco. Pega essa. Pega. Que tá aí. Mas vamos lá, né, querido Fábio Fares. Queria entender, em primeiro lugar, né, a gente acabou de divulgar aqui os dados do PIB, né, americano aí, veio abaixo do terceiro tri, porém veio acima do que se esperava. Qual a tua leitura, né? Vamos começar com o PIB e depois a gente vai para os outros indicadores aí. Olha, Paula, eu acho, quando eu comecei no mercado em 98, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas excepcionais logo na largada e que me educaram nas coisas que realmente importam. E esse meu chefe, eu acho até que o Cabral conhece ele, era o Cláudio Bufara, que foi um dos caras que desenvolveu o contrato de IDI na época, um gênio matemático, um cara fora da curva. Ele se aposentou logo depois de uns 3 anos que eu trabalhei com ele lá na corretora, porque a Argentina quebrou. E ele ficou 3 anos apostando que a Argentina ia quebrar, comprando opções de venda dos títulos da dívida argentina. E todo mundo falava para ele, você tá maluco? Ele falava, os indicadores econômicos não mentem. E tá tudo errado, esse mercado tá errado, uma hora vai corrigir. E aconteceu isso. O PIB hoje mostra exatamente isso. Tem uma desconexão entre o que o Fed fala, o que a economia mostra e o que o mercado está fazendo. A economia americana continua extremamente aquecida, desemprego, mercado de trabalho, atividade, porque além do PIB crescendo mais do que o esperado, apesar de menos do que o último, a gente vem falando de recessão há já quase 6 meses, que uma hora vai ter uma recessão, e o Fed vem batendo nessa tecla. E hoje todos os dados que saíram mostram que assim, olha, recessão pode até ter. A minha leitura de tudo que saiu hoje é que o tal do soft landing que algumas pessoas esperam é igual o Papai Noel. Esse não existe mais. Porque do jeito que a economia está, com esse PIB forte, desemprego baixo, a atividade começou a bombar, durable good orders, que são ordens de bens duráveis, era esperado para ter vindo 2,5, ela subiu 5,6. Isso é atividade na veia. Está mostrando assim, olha, Fed, ou vocês estão meio malucos aí vendo outras coisas, ou não tem crise. Só que olha para os outros indicadores de casa, dívida, juros, e fala, não, tem crise. Então, alguma hora essa bola dividida vai ruir. E eu acho que a gente está cada vez mais perto de entrar num processo educacional do mercado que vai machucar muita gente, porque eu não vejo coerência nenhuma olhando os guidances das empresas que estão reportando resultado para esse mercado forte desse jeito. Mas o que você acha que deve prevalecer em Wall Street aí, mais essa visão aí, né, dessa economia robusta que não terá ou terá uma recessão menor do que se previa, ou realmente aí um ânimo de repente ou não com a postura do que o Fed deve adotar? O que deve prevalecer em Wall Street nas bolsas americanas?
Wall Street está fora, né? Wall Street está muito mais na linha lateral assistindo, e o mercado é muito mais hoje formado de especuladores e pessoa física. O dinheiro de verdade está parado na linha lateral. O dinheiro de verdade veio para o Brasil e está querendo muito, muito, muito ir para a China. Se a China der realmente motivos de falar, ó, eu vou crescer, e o que ela tem feito. Essa semana a gente está sem China por causa do feriado, então o mercado fica 100% focado nos Estados Unidos. O Powell sempre deixou claro que ele é data dependente, e agora os dados estão mostrando assim, bonitão, você quer ir de 25, você vai de 25 ad eterno, porque tem muito trabalho para fazer. Os dados de hoje mostram que a inflação de serviço ela não vai cair tão cedo. Se a inflação não cai tão cedo, não adianta você subir juros devagar. Agora, eu vou lançar uma teoria da conspiração, se você me permite, e eu quero escutar a réplica do Cabral em relação a isso. Está rolando um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos para substituir a vice-presidente do Fed, que é a Liam Brenner, que inclusive era acotada pelo Biden e é a mulher do Biden dentro do Fed, ela para ser presidente do Fed, e ela está sendo cotada para sair e ocupar um cargo no Conselho Nacional de Economia, que é um cargo de confiança. Começam-se a conspirar aqui nos Estados Unidos que justamente o Fed, por ter que fazer um trabalho sujo, que é subir juros mais rápido e apertar as condições financeiras, e consequentemente o país entra numa recessão, não tem outro jeito, que a partir do momento que ela saia do Fed, o Fed fica à mercê do Biden apontar o dedo lá se entrar numa recessão, porque ele tem que subir juros mais rápido ou apertar as condições financeiras mais rápido, falando, ó, culpa é do Banco Central lá, que não faz as coisas direito, tirando dele da reta, dado que tem eleição ano que vem, popularidade baixa, tudo que a gente sabe que político adora fazer, empurrar o problema, apontando os culpados, sendo que a minha mulher não está nem mais lá para me ajudar, não sei o quê. Então, assim, isso começou a rodar aqui nas conversas dos Estados Unidos, que pode ser um movimento de deixar o Fed sozinho, faz seu trabalho, mas depois eu vou apontar o dedo para você, entendeu? Pô, de política eu não duvido literalmente nada. Nada. Para mim a chance é grande. Que é mais ou menos o que a gente está vendo no Brasil, essa história de meta de inflação, Banco Central, governo, que a gente sabe que esse governo pode querer baixar os juros ou segurar juros por causa da agenda deles, e a gente sabe que o Roberto Campos não vai aceitar, não vai querer, até já começaram a falar de flexibilizar a meta de inflação e tudo mais. Acontece no mundo inteiro, não é novidade. Políticos e técnicos, eles às vezes não se bicam porque o político quer fazer o melhor para se manter e o técnico quer fazer o melhor que tem que ser feito porque a situação demanda o melhor e não é sempre política, né? Então, é o que está rolando aqui agora. Exatamente. A gente vê, a questão aí, né, do arcabouço fiscal, a preocupação fiscal, a preocupação com o social, que precisariam andar juntas aí, muitas vezes acaba ficando, né, até a gente estava falando mais cedo, antes, né, eu estava falando com o convidado anterior, em relação às falas desencontradas, né, a pasta aí, a Haddad tem aí um desafio muito grande em relação à economia, por outro lado a gente vê que o presidente, ele fica, né, muito mais no palanque ali, do lado político mesmo, do que realmente é importante para a popularidade dele, efetivamente, mas acaba que as coisas elas precisam ir se encaixando para, né, a engrenagem girar, para poder andar. Até estava falando anteriormente, vou perguntar para vocês a opinião de vocês, a gente estava falando sobre investidor estrangeiro, o próprio, né, alguns estrangeiros têm falado que o Lula deveria dar ali mais poder até para o Haddad, né, ele teria se saído muito bem ali, teoricamente, aos olhos, né, internacionais no Fórum Mundial Econômico em Davos, ali, pelo talvez o discurso dele, enfim, mas ainda assim o próprio estrangeiro está vendo que ele ali, né, não pode ser uma marionete, vamos dizer assim, do presidente. Eu queria entender um pouco mais também da visão de vocês. Será que o estrangeiro tem olhado realmente isso ou é só notícia aí que a gente vê muitas vezes em relação a essa questão, né, de dar mais poder aí para o Haddad e Lula interferir menos na pasta da economia? Eu acho que assim, sempre existe no mercado a complacência do direito da dúvida. E o mercado não tem dúvida quanto ao que é o presidente, porque já viu o presidente em 2 mandatos. O mercado tem a dúvida de como é o novo ministro da Fazenda, ministro da Economia, queira nomear de qualquer forma. Então, assim, eles querem dar o direito da dúvida, de testar o cara. E, realmente, a participação dele em Davos e quando ele tem falado, você percebe por mais que nós brasileiros, a gente brinca, não é o poste, é não sei o
o quê, ele tem sido o bom policial, enquanto alguns membros do governo e do partido do governo têm sido o policial malvadão. Ele é o contrapeso. O mercado quer dar o benefício da dúvida. A gente sabe também, é importante frisar, que o governo não tem sucessor a não ser a figura do presidente. Então tem que se criar um sucessor. E a última vez que se criou uma sucessora, deu no que deu. Então o mercado também quer entender isso, porque querendo ou não, 4 anos passam rápidos, e um senhor de 76, 77, aqui a 4 vai ter 81, pode ser que não tenha nem saúde lá na frente para continuar, tem que passar o bastão para alguém. É isso que o mercado também quer entender. Agora, olhando para o passado, a gente não pode tentar adivinhar. Vamos olhar para o passado, as atitudes, ver como foram e tentar projetar para frente, que a gente sabe que dificilmente as pessoas mudam. Eu acho que a gente vai continuar vendo o bom policial, o mau policial por muito tempo, porém, um é funcionário do outro e vai seguir aquilo que um quiser. E como a gente sabe que nesse governo a figura do presidente é muito mais centralizadora de decisões importantes, tanto que se cercou nos principais ministérios de pessoas de sua confiança e que falam amém para ele, o mercado é questão de tempo para o mercado ver que o benefício da dúvida, não que seja ruim, mas é mais do mesmo. O que é bom para o Brasil é o momento. Uma coisa que a gente sabe e vê é que esse governo, ele sempre dá muita sorte no ambiente global. A gente veio de um papo de recessão para uma China que vai crescer provavelmente 3, 4, talvez 5% esse ano, que ajuda muito o Brasil. Então aumenta a margem de espaço que você tem para errar. O problema todo que o mercado está querendo agora é falar, cara, faz a tarefa de casa agora, porque se tudo der certo e você fizer a tarefa de casa, a gente vai longe. Agora, se você fizer o que você está falando que você quer fazer, de inflação, dane-se, social, tudo mais, e deixar de gringolar, quando tiver tudo crescendo, o remédio é muito mais amargo. Esse que vai ser o grande centro de observação nos próximos meses no Brasil, porque a gente tem um cenário mundial com uma China podendo ajudar demais, uns Estados Unidos que não vai ajudar muito, mas pode não atrapalhar tanto, porque acaba vindo capital para o Brasil, como os Estados Unidos em recessão, só que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, é a parte mais importante. Uma coisa eu concordo contigo, o maluco nasceu para a lua, meu irmão. Nasceu para a lua. Você está tendo deflação de carne que não tinha uma porrada de tempo. Você está tendo deflação de milho, soja, de vários produtos de commodities que não tinha pregada de tempo que controla a inflação. O cara nasceu para a lua. Não adianta dizer, e China retomando, a direita assumiu o Covid, a esquerda assumiu, todo aquele que estava reprimido volta. O cara nasceu, pode falar qualquer coisa, pode falar que ele tinha que estar preso, qualquer coisa, mas ele nasceu para a lua. Sim, sim. Mas então, aproveitando isso, foi o que eu conversei esses outros dias numa outra emissora, dando um parecer sobre essa história da moeda, das transações comerciais. Já que nasceu para a Lua, aproveite esse momento favorável e vamos ajudar a resolver vários problemas. Por exemplo, eu estava vendo a ministra do Meio Ambiente falar uma semana atrás que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Por que a gente quer ajudar a Argentina a construir coisas se a gente precisa gastar dinheiro para alimentar as pessoas no Brasil? Vamos focar em resolver o Brasil primeiro. Não precisa ajudar Cuba, Venezuela, América Latina, não. A gente precisa fortalecer as nossas parcerias comerciais, principalmente com China, com Índia, que são países gigantescos e dependem da nossa comida, para ter mais fluxo de capital entrando, para ter mais dinheiro para o Brasil crescer e a gente poder alimentar esses 120 milhões de pessoas que estão passando fome. E outra coisa, eu esqueci. Tá vendo? Só porque ele falou. Outra coisa, velha, você não está reparando, uma coisa que está acontecendo nos últimos dias, principalmente, de uns 5 dias para cá, quando eu voltei pro mundo, né? Porque antes eu só estava surfando. Surfando e jogando basquete. Então, depois que eu voltei pro mundo, uma coisa que eu tenho visto é que Lula tá o mesmo discurso de sempre. Ele joga pra base, aí depois vem Padilha e não sei quem dizendo que não é isso tudo. Então eu não sei até quanto Lula vai interferir ou se vai ficar discurso para a base e na hora da prática vai prevalecer um pouco mais normal do que aquele discurso radical, entendeu? Uma das coisas que a gente sabe, e além da sorte, é que é um comunicador e um político extremamente habilidoso.
Você não consegue ser presidente 3 vezes no país se você não consegue fazer as alianças e convencer uma base gigantesca do sistema a te dar uma terceira chance. Então, a gente sabe o seguinte, é um comunicador que joga para sua plateia quando está nos momentos que precisa estar. E, infelizmente, tem a língua solta, porque eu vi ontem falando lá no Uruguai sobre algumas coisas que até os ex-presidentes já deram uma cutucada de volta falando, peraí, vão ser 4 anos assim, como foram lá atrás, a gente está acostumado, mas no final, o que preza? Não machuca tanto as coisas que tem que fazer direito, porque senão eu vou ter muito trabalho para depois ficar corrigindo. E a gente sabe que trabalho não é o forte dessa turma. Então eu acho que muita coisa vai ser muito barulho, mas aos poucos as coisas vão sendo feitas da maneira que tem que ser feitas, para não dar trabalho e dor de cabeça, porque no fundo a gente sabe, o que ele mais quer nesse momento é poder pegar o avião, pegar a nova mulher dele e viajar o mundo para ser bajulado. É isso que ele gosta, ser bajulado, escutar que ele é o cara, que ele vai salvar o mundo. Estava na capa da revista em Davos, que está de volta. É isso que ele quer. Se tiver que trabalhar muito aqui no Brasil, vai dar ruim, ele não gosta disso, a gente sabe. Por isso que eu acho que concordo com esse seu discurso. Eu acho que a prática vai ser diferente da teoria. Ele vai falar coisa muito louca, mas na hora do vamos ver, Haddad não vai ser tão louco. Eu não queria Haddad, mas eu acho que Haddad não vai ser tão louco como o discurso do chefe. Essa é a diferença. Eu acho que a Petrobras não vai ser tão louca como o discurso do chefe. Entendeu? Então a vida vai rodar, o mundo vai continuar rodando sem aquelas interferências doidas do discurso dele. Deixa esse maluco falar pra lá, aí depois algum ministro desmente e continua aprovando as coisas, entendeu? Que tá a diferença da técnica, da parte que a gente falou, né? Da política e da técnica, né, Fábio? Né, uma coisa é o discurso ali do político, e essa é a diferença, inclusive, do caso, fazendo aqui, né, uma comparação com o ex-presidente ali, no caso, que não tinha essa articulação ali de falar o que o público quer ouvir, né, e colocando em prática, igual ele vai aí, sabonetando, né, vai falando, vai fazendo outra coisa, mas enfim, né, vai agradando. Uma das coisas que me impressionou depois que eu comecei a participar mais ativamente na mídia, o espaço que vocês me dão aqui às quintas-feiras, o espaço que alguns outros lugares me convidam para participar, é que as pessoas se impressionam porque a gente fala a verdade. Porque a gente não é político. Verdade. Político não fala a verdade. Político fala aquilo que você quer escutar porque ele precisa do seu voto. E nesse aspecto, o ex-presidente errou muito porque ele achou que ele se elegeu pela figura que ele é, e não foi. Ele foi muito mais um voto ante o que acontecia do que pela figura que ele é. E ele não soube fechar a boca, porque o mundo não está pronto para escutar a verdade. A gente vive num mundo fragilizado hoje em dia, e não é só no Brasil. É um mundo onde as pessoas hoje em dia, eu vejo aqui nos Estados Unidos e na Europa, não sabem nem se são menino ou meninas. Então você vê como o mundo está perdido, a gente precisa voltar. Existe uma teoria básica no mercado financeiro que se aplica para tudo na vida, que é o retorno à média. O mundo nos últimos 10, 15 anos ele foi tão longe dos valores médios básicos de um ser humano, que estão escritos, inclusive, deixa a religião à parte, mas se você ler a Bíblia, lá estão os princípios básicos da humanidade. Independente de acreditar em Deus, de ser católico, tudo mais, lá tem muito valor. E a gente está totalmente longe do valor do que está ali. Então existe um retorno à média. Eu acredito que em breve, por causa dessa bagunça global toda, exageros, a gente vai começar a voltar para a média. Aí a verdade não vai mais ser uma coisa que choca, vai voltar a ser normal. Porque eu cresci com a minha avó, com os meus tios mais velhos, eles sempre falaram a verdade em primeiro lugar. E hoje a verdade choca as pessoas. Entendeu? Só que, desculpa, não tem outra coisa. Ou você fala a verdade, ou você abstrações. E abstrações não levam ninguém a lugar nenhum. O que vai acontecer no Brasil vão ser 4 anos voláteis justamente por isso, porque a gente vai ter sempre um discurso político para as massas, um discurso para agradar a sua base eleitoral, mas do outro lado vai ter gente tendo que fazer o trabalho de verdade, senão a situação degringola. E a gente viu isso em 2016. Impeachment, PIB negativo, economia esfarelada, não ajuda ninguém no país. Não é que a gente torce contra, mas se você faz as coisas erradas, a conta chega e custa muito caro para todo mundo, inclusive, principalmente para a base deles, que é a base mais humilde, a base mais necessitada, que precisa que o país vá bem, para ter dinheiro suficiente para continuar dando os incentivos, dando os auxílios e tudo mais. E fora a eleição de 26, né? Porque se não fizer o discurso radical de Lula, a eleição de 26 virou água mesmo sendo o próprio Lula. Exatamente.
Deixa eu mudar aqui um pouco de assunto, podemos? Fábio, renda fixa em dólar. Queria entender um pouquinho mais se você acha aí que bondes de empresas brasileiras aí emitidos no exterior pode ser até boa opção para quem quer diversificar a carteira. Essa foi uma dúvida que apareceu essa semana no chat, não lembro exatamente de quem. Deixei anotadinho aqui para falar com você sobre este assunto. Olha, Paula, eu não consigo entender a pessoa que quer dolarizar o seu patrimônio e investir em empresas brasileiras no exterior. Para mim não faz sentido nenhum, é uma maneira de você imobilizar seu capital de uma forma extremamente ineficiente e cara. Se você quer usar renda fixa no exterior, use o que o exterior tem de melhor. A gente tem um monte de ETF de renda fixa americana, renda fixa corporativa global, que paga juros interessantes. Você tem ETF, por exemplo, de boas empresas, que são empresas de crédito não tão bons quanto os AAAs, que são Apple, Microsoft, mas são empresas como CVS, Home Depot, Discovery, Morgan Stanley, por exemplo, que são considerados high yield aqui. Tem ETF disso pagando 8% de dividendos no ano, dado a situação de juros atuais aqui. Eu acho muito mais eficiente, muito mais barato e muito mais seguro, porque quem pegou os bondes das lojas americanas porque estavam pagando 22% de juros, hoje não tem nada. E no Brasil a gente sabe que nem o passado é certo. Então, para que você vai dolarizar para pôr empresa brasileira aqui fora? Não, pega aí, usa um fundo de debêntures aí no Brasil que é bem melhor, bem mais seguro. Quer dolarizar? Seja global, invista no mundo, entendeu? Não investe no Brasil em dólar. Esquece, você está dolarizando, investe no mundo. Eu acho melhor, mais eficiente e muito mais seguro. Maravilha. Ô, Fábio, outra coisa, né? Eu vi, inclusive, esses dias, uma matéria falando muito sobre países que estão comprando o ouro ali, né? Como uma proteção. Acho que China e Estados Unidos teriam, né? Estariam comprando aí. O ouro ele é muito... Rússia? Eu não lembro agora qual foi o país. Exatamente. Eu queria entender aí exatamente. Você acha que esse movimento, ele traz, de repente, né, uma influência ali para muitos investidores? Pô, os países estão, né, aumentando ali a sua reserva em ouro, que é tida aí como, né, uma segurança, principalmente em relação à volatilidade. Isso pode fazer com que o preço aí também do ativo dispare? Como que você vê? Ih, perdi o sinal? Será que eu perdi o sinal com o Fábio? Sumiu o Fábio? Não, eu tô aqui. Não, o Fábio tá tô aqui. Então vamos lá. Só para a gente comentar um pouco mais sobre China e Rússia, acho que é isso mesmo, né? China e Rússia comprando ouro. Isso. Não, são dois movimentos, né, Paulo? Até o nosso Banco Central comprou ouro no final do ano passado, porque ninguém deixa dinheiro parado. Então só vamos dar um overview primeiro, eu já falo de China e Rússia, mas ninguém deixa dinheiro parado. As reservas globais, tanto brasileiras como de outros países, a sua maioria é em títulos da dívida americana, as treasuries. E o que aconteceu? Como as treasuries elas são pré-fixadas, os juros começam a subir, juros sobe, preço cai, as treasuries perdem valor. Aí o repórter que, infelizmente, em vez de se aprofundar, quer escrever uma manchete sensacionalista, fala lá, olha, o Brasil está queimando reserva. Não, não está. Minha reserva é em título público americano, o título público está subindo a taxa, o preço dele cai, diminui minha reserva por causa da marcação a mercado. Eu compro ouro para dar credibilidade, dar lastro. Por isso que Banco Central compra ouro. Pessoa física não tem que comprar ouro. Por que China e Rússia estão comprando ouro, e a China principalmente, muito ouro? Porque eles se desfizeram das reservas em dólar para justamente sair da dependência americana. Vídeo que aconteceu com a Rússia durante a guerra. Então você tendo lastro em ouro, você ganha a credibilidade dos seus parceiros que você tem algum valor ali atrás das suas reservas. É por isso que eles fazem isso. Compra ouro. Ouro é uma reserva de valor. Você fica com mais credibilidade, te ajuda a fazer negócios melhores com seus parceiros na sua moeda ou em alguma outra moeda que não seja o dólar. Agora, por que para a pessoa física o ouro é um mico? Porque num ambiente inflacionário, onde o valor das coisas se perdem por causa da inflação e você tem juros altos que te geram caixa, o ouro não gera nada. Quer ter ouro? Dá uma joia para a esposa, compra uma coisa para você, porque o ouro na sua carteira, no ambiente inflacionário, ele vai ser um ativo que não vai servir para nada, ele não vai segurar valor, ele vai tirar um pouco a volatilidade, mas não vai te dar a proteção que você precisa, porque a inflação come todos os valores no tempo e a inflação está alta. Então, o Banco Central precisa fazer isso para ter musculatura, para ter credibilidade. Ó, minhas reservas, eu estou perdendo valor na marcação a mercado, mas tem um bando de ouro aqui para segurar isso. A gente, ser humanos normais, agora aproveita os juros altos, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque ele vai te ajudar a combater a inflação e não o ouro.
Preferência da Vivara, porque eu tenho ações da Vivara. Então, você quer dar aí, vai. Minhas filhas também têm, então, preferência da Vivara. Esse é o Cabral aí. Vai lá, Cabral, quer perguntar pro Fábio, fica à vontade. Eu quero voltar no PIB. Eu estava vendo o PIB aqui, parte do crescimento foi consumos de família. Então, o seu Zé e Dona Maria consumindo. Como é que tá o teu dia a dia aí nos Estados Unidos saindo? Tá normal? Os caras não estão nem aí pra crise? Como é que tá a vida do caso americano, do brasileiro Y, morando nos Estados Unidos? Tá normal? Tá tudo lotado, tá tudo cheio, não tá? Como é que tá aí? A Flórida não é muito referência, né? Porque a Flórida, mesmo com essa crise toda turista, que a gente vê nos Estados Unidos, nem só turista, a gente só de Nova York, do estado de Nova York, do Covid para cá, mais de 32 mil famílias imigraram para a Flórida. Então, você aqui na Flórida, você tem a impressão que a gente vai crescer 18% ao ano, de tanto o que a gente vê de guindaste e de grandes construções. E ontem, por exemplo, eu passei na frente de um prédio, desses prédios temáticos de coisa de hotel, né, que é aquele prédio inteligente com serviço, mas para as pessoas morarem. Num lugar caro, um prédio que uma laje custando alguns milhões de dólares, venderam na inauguração. Entendeu? Então, assim, isso aqui está muito aquecido, fora do comum. Agora, o PIB tem esse consumo, pega como referência, você que gosta de olhar números e tudo mais, olha o resultado do Capital One, o banco, que é um dos maiores de cartão de crédito para classe média baixa, soltou ontem, mostrando a quantidade de dívida de cartão de crédito e principalmente a provisão para perdas que eles estão fazendo, e o mercado ignorou e subiu a ação ontem 8%, mostrando que é o seguinte, o americano está se endividando mais, porque ele tem a segurança do emprego e acha que nada de ruim vai acontecer. Só que ele está se endividando em juros altos, eu já comentei aqui, começo do ano passado você parcelava alguma coisa na Amazon por 2, 3 de juros anuais, agora o juros está 9, eu já vi alguns lugares com juros a 12, o do cartão de crédito está 20. Então, assim, o problema o americano sempre viveu alavancado e viveu com dívida, só que ele nunca viveu com juros altos. Essa turma que está se endividando agora, que tem 20, 30 anos, não pegou juros de 4%, 5%. Eles pegaram juros de 2, 2,5% e juros zero durante os últimos 15 anos. Agora eles estão pegando um juros de 4,5%, que pode ir para 5, 5,5%, e aí o rotativo, que antigamente era 9, 12, está 20, pode ir para 25%, e a conta não fecha. Esse que é o grande problema. A gente olha os indicadores, olha o endividamento, olha tudo e fala, se começar a demissão, e essas demissões só não começaram porque não tem reposição de qualidade de mão de obra, as empresas deixam isso claro, elas estão represando demissão, porque com medo de não conseguir contratar a qualidade depois, a coisa é um castelo de areia. Esse que é o problema. Fábio, deixa eu só interromper rapidinho aqui a nossa fala sobre isso, só para atualizar a informação que saiu agora. Conselho de Administração da Petrobras aprova por unanimidade o nome de Jean Paul Prates, então, para o cargo aí, né, de comandante, então, da Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras acaba, então, de aprovar por unanimidade o nome de Jean Paul Prates. O novo presidente ficará no cargo de forma interina até, então, a AGU, né, efetivá-lo exatamente no cargo. Informação que chega agora, neste momento, né, a reunião que começou mais cedo, por volta das 9 horas da manhã. A gente já tinha falado anteriormente que Jean Paul Prates já, né, renunciou ao cargo de senador, ao mandato ali de senador, e já estava até inclusive publicado isso no Diário do Senado desta quinta-feira, essa renúncia ali, abrindo mão exatamente deste mandato de senador para, né, aí ter o nome dele na escolha de Petrobras. O Conselho, então, de Administração aprovou por unanimidade o nome, então, de Jean Paul Prates. Vamos agora só saber como está o ativo de Petrobras nesse momento com a Débora. Fala, Débora. Aqui separado, viu, Paula? A gente já seguia com uma queda de Petrobras, PT3 agora caiu 1,51%, o papel está R$ 29,99. 1,45% de queda para Petri 3, Petri 4 cai agora 1,48% de queda. A gente já vinha acompanhando esse movimento de queda em Petrobras desde a divulgação do fato relevante da PRIO, né? Realmente a Petrobras concluindo essa transferência aí do campo de Albacora, né, para a PRIO, que aliás está subindo bem 1,5 agora, papel 42,56. Mas Petrobras segue então nessa queda, apesar da gente ter acompanhado aqui, ó, nos últimos, desde mais ou menos ali, ó, início do ano, né? A gente tem acompanhado
a tendência de alta em Petrobras. O papel hoje segue em queda, Paula. Tá certo. Vou voltar com o Fábio, só para até a gente comentar sobre este assunto. Fábio, a gente estava falando aí em relação a político, a técnico, né, em pastas importantes, em cargos importantes. Mais cedo a gente trouxe aqui que Jean Paul Prats renunciou aí o mandato dele de senador, né, agora sendo indicado. Ele que foi indicado pela Petrobras, mas sendo aprovado aí por unanimidade pelo Conselho. Eu queria entender um pouco mais também a sua visão em relação a isso, porque é um ponto muito sensível, né? Algumas falas passadas em relação a mudanças de políticas de preços dentro da Petrobras, depois recuou, o próprio Jean Paul Prats falou, não é bem assim, nós não vamos interferir, mas ainda assim sempre, né, a gente vê algumas falas que são desencontradas e que deixam muitas vezes o investidor, o mercado ali ansioso para entender de fato o que vai acontecer. Mas eu queria entender mais a sua visão em relação a essa notícia de Prats sendo aprovado aí por unanimidade pelo Conselho da Petrobras. Olha, Paula, eu até vejo, eu estava olhando o chat aqui de vocês, tem uma turma que eu fico pensando que mundo essa turma vive, mas tudo bem. É mais um cargo de confiança, onde colocou uma pessoa de sua extrema confiança e que vai ajudar a gerir a empresa de uma maneira onde a parte política seja mais importante do que a parte técnica da empresa, e a gente já viu isso. E eu não estou falando de corrupção, de mensalão, nada disso. Eu estou falando de tomar medidas na empresa, como essa história de rever a política de preços e tudo mais, que não faz sentido nenhum, tá? Rever política de preço, porque o petróleo é cotado em dólar, então não dá para fugir disso, e a gente não consegue no Brasil produzir petróleo suficiente para abastecer o mercado interno. O nosso refino é muito ruim, o nosso petróleo, inclusive para refinar, é muito complicado, ele é muito denso. Esse é o pouco que eu sei sobre a Petrobras, mas a gente vai ver nos próximos 4 anos, sempre que precisar, decisões mais políticas numa empresa que poderia ser uma vaca leiteira de gerar resultados positivos e dividendos gordos. E esses dividendos, quase que 70% vão para o governo para ele poder usar isso em programa social e fazer esse monte de coisa. E a gente vai ver o caso ao contrário, mas faz parte e é coisas da democracia. Há um tempo atrás, a gente levantou uma teoria e que qualquer governo poderia fazer isso, que resolvia o problema. Não quer privatizar a empresa porque precisa dela e tudo mais, faz o seguinte, vamos criar um fundo onde todos os dividendos das estatais vão para esse fundo, e esse fundo exclusivamente vai distribuir esses dividendos, mandando cheque para todo mundo que tiver cadastrado no programa, que está em situação de necessidade e precisa receber um auxílio. A gente viu que as estatais podem ser extremamente lucrativas, vide os resultados, a Petro pagando uns dividendos absurdamente atrativos durante um bom tempo, e o petróleo é uma commodity que sempre vai ter interesse e sempre vai ser valorizada. Essa história da SG vai demorar uns 20, 30 anos para o petróleo morrer, se morrer. Faça isso. Abre um fundo, coloca lá, esse fundo vai ter todo mundo, seja Bolsa Família, seja o programa que for, porque tem pessoas no Brasil, dado a desigualdade, que necessitam de auxílio do governo, já manda um cheque direto para o bolso da pessoa com os dividendos das estatais. O problema é que eles gostam de falar, e não é só o político de esquerda, todo político gosta de falar, eles não gostam de fazer. Era muito fácil resolver esse problema e blindar as estatais de todo esse barulho, esse medo dessa corrupção voltar. O que eu nem cogito, eu não estou preocupado com corrupção. Eu só fico preocupado quando a gente olha uma empresa que mostrou o potencial que tem, sendo gerida por interesses políticos e não por pessoas técnicas que podem fazer a empresa crescer, dar muito lucro. Olha os pares dela globais, a BP e a Chevron, como se comportam, como lucram e geram receita. E a Petrobras patina. E esse dinheiro da Petrobras vai para o povo, vai para o bolso do governo, não vai para investidor. As pessoas têm que entender que o mercado não é contra as pessoas, muito pelo contrário, o mercado eficiente é bom para o país. O mercado só quer que as coisas sejam transparentes e funcionem. Não é uma guerra. E outra, riqueza não é soma zero. Para um rico não precisa ter um pobre. Dá para todo mundo ser rico. Essa história de soma zero é porque é mal ensinado. No mercado a riqueza cresce, é distribuída. Quem fizer mais vai ganhar mais. É simples assim. No mundo inteiro é assim. Cabral, quer comentar também sobre Petrobras? O Jean Paul é um cara técnico, né? Eu fiquei abismado, eu não sabia. Também não. Nós entrevistamos o Adriano aqui, um cara técnico, mas nada técnico significa que não faz isso que é para fazer. Técnico que não tem interferência. Também, não podemos esquecer.
Agora, grande para mim debate, é bom assistir o primeiro discurso dele e o debate do PIS/COFINS e do... ICMS. Não, do combustível? Do governo, governo é PIS/COFINS, né? Agora, Isso. dia 28 de fevereiro, o que eles vão fazer? Se eles vão voltar com o imposto ou não. Se voltar, a interferência da Petrobras está assumida, né? Não, e também tem que ver essa parte da política de preços, porque a gente sabe que na situação atual de demanda de petróleo e dos preços dos barris, a chance do mercado desse petróleo subir cada vez mais é muito grande, porque inclusive a gente sabe que o petróleo tem piso, os Estados Unidos têm que repor reserva. Então petróleo a 75, 70 dólares é comprador pelo governo americano. Petróleo subindo, a bomba de combustível ficando desajustada, você que acompanha todo dia lá na PMEC, no seu 710 e mostra a defasagem, vai ter reajuste ou vai ter canetada? Porque aí você está lesando a empresa se você não reajusta, e lesar a empresa, para quem não sabe, você está lesando o povo brasileiro, porque os dividendos vão quase que 70% para o governo, quanto mais ela lucrar, mais dinheiro o governo recebe para distribuir. Então tudo isso tem que tomar cuidado. E de novo, é dar o benefício da dúvida e esperar. Ninguém está apontando o dedo e falando que vai acontecer. Só que você olha o passado e a gente viu o que aconteceu. Então a gente quer projetar o futuro. Eu espero que seja diferente. E torço para isso, por mais que os meus colegas aí do chat falam que nem morar no Brasil eu moro. Talvez vocês tenham que entender que eu não moro aí justamente por essas coisas. Eu desisti. E eu vim para cá, para criar meus filhos num lugar onde política, essas coisas não importam. A vida funciona, você tem seus direitos, seus impostos são bem usados, você tem uma boa educação, tem infraestrutura e, principalmente, segurança. É aquele papo, é melhor pegar Biden de esquerda do que Lula de esquerda, né? Porque as instituições são mais fortes do que algumas medidas que Biden vai tomar. A nossa vida não mudou nada, indo da extrema direita para a extrema esquerda nesses últimos 2 anos. Nada, absolutamente nada. É, diferente, bem diferente. As instituições são fortes demais para deixar ir para radicalismo. Exato. Exatamente. A gente vai chegar nesse nível no Brasil porque também tem uma coisa, vamos ser bem honestos, nós somos um país de uma democracia jovem. Querendo ou não, nossa Constituição é de 1989, a nossa moeda é de 94. O dólar tem 200 anos, a Constituição americana tem 100 e tantos anos, entendeu? É outra coisa, por isso que as instituições aqui são fortes. Nós somos jovens, o que a gente precisa fazer é batalhar pelas coisas serem feitas direitos, em prol do país. E não de um ou de outro, seja esquerda ou direita. Inclusive, a gente tinha que parar de rotular esquerda ou direita e focar no seguinte: não importa quem é o político. Uma das coisas mais importantes que existe aqui nos Estados Unidos, que a Constituição já começa falando, é o povo é soberano. Então, quem está no governo tem que governar para o povo. Não interessa se é de esquerda, de direita, do meio, do norte, do sul, dane-se. Você é funcionário e servo do povo. Então, faça as coisas direito para beneficiar o povo. Ponto. Vou quero falar um negócio do aqui. meu comentário, do meu pensamento. Mas é outro assunto, eu vou mudar radicalmente de assunto. Pode, depois eu ia encerrar, mas pode mudar, vai lá. Saiu o leilão de NTNF agora. Sim. O melhor leilão de NTNF desde agosto. E qual Será motivo? que gringo tá voltando? Olha, de gringo. Será que gringo tá voltando com taxa um pouquinho mais alta, mas o volume, não via isso desde agosto. Porrada. Sim, não, volume muito bom e com o pré-fixado, né, os DIs no mesmo nível da semana passada, ou seja, não é que mudou nada radicalmente, mas sim, gringo voltou, porque a gente está num momento no mercado global que, do mesmo jeito que tinha o FOMO, tem o TINA, não sei se vocês conhecem o TINA, que é There is no alternative, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa do que aproveitar um país emergente como o Brasil, que ainda tem respaldo das instituições de segurança, porque é um país regulamentado, que as coisas funcionam, um governo que, independente do lado que paga suas dívidas, e você tem uma Selic a 13,75, o cara entrando num título que... E outra, né, Cabral? Você sabe, gringo voltou. Mas pro gringo é 0,1, 0,3... Quando não chega a 1% da exposição em Brasil. Só que para o Brasil ajuda muito. Só mostra o seguinte, a gente faz a coisa direito, segue fazendo o país crescer, o gringo vem, todo mundo ganha.
Mas o curioso é que ele ficou fora no passado, depois da guerra, só tiveram 2 leilões bons. De março até dezembro. O gringo se ferrou na eleição, né? O gringo estopou e perdeu um bom pedaço do ano depois da eleição. Isso é gato escaldado. O cara tomou um banho de água gelada, ele não quer passar mais perto disso. Eu conheço alguns, porque eu atendi a eles e mantenho contato com eles até hoje, por mais que eu não esteja dentro do mercado, mas ainda trabalho no mercado. Eles falaram, Brasil agora só lá na frente, meu amigo. Teve um que eu conversei que tinha 2 bi no Brasil e estopou o ano. E o que salvou ele era um pouquinho que tinha no Chile, que não deteriorou tanto. E assim, quando o cara se machuca, ele não volta tão cedo. As condições têm que ser muito favoráveis para ele voltar. Então, ver voltar agora já começa a dar uma esperança, porque a gente precisa desse fluxo. Sim, sem dúvida. Pô, 1.200 é grana pra caramba para título público para esse específico, entendeu? Porque nós estamos falando de janeiro de 2033, povo. Só para quem está assistindo, a gente não está falando do título que vence semana que vem. Ele vence daqui a 10 anos. 10 anos pré, tá? Não é 10 anos pós, não. É prézinho lá na cabeça, ganhando 13, 14 ao ano. Pelo que me falaram aqui, porra, inclusive... isso. E um ponto importante que você vai entender. Pelo que estão me falando aqui no chat dos amigos, que isso daí foi encomenda da galera de Califórnia. Califórnia é a Pinco. Quando começa, significa que vai ficar um bom tempo tomando isso daí, entendeu? Janeiro 29 foi ótimo encomenda. sinal. Por que janeiro 29 foi encomenda? Porque a taxa mínima foi igual à máxima. Então só teve um comprador. Um comprador. Se a mínima é igual a máxima, vai coincidir na casa do caixa prego eu colocar taxa com 4 casas decimais igual após a vírgula igual a do Fábio. Então isso é encomenda clássica. Janeiro de 23, a janeiro 29. 29. A 33 não foi encomenda não, teve até corte. Então ali teve disputa. Mas 29 foi encomenda na cara dura. Isso é um excelente sinal. Ó, só para entender o povo do chat, entender o que é uma encomenda. Imagina um gringo falou, putz, quero alocar praia no Brasil. Aí ele liga, por exemplo, pro cara do JP Morgan. E fala pro cara do JP Morgan o seguinte, pô, fala lá com o Tesouro, para ele, quando ele emitir o título na quinta, emitir 500 mil quantidades que eu tenho muito interesse em comprar. Faz esse favor que eu garanto que eu mostro o preço, se não sair nada normal de ontem para hoje. Aí hoje é leilão, ele liga de manhã pro JP Morgan, quanto tá a taxa? Tanto. Põe lá para levar 400, 500, 600 mil. Aí quando sai o resultado, só tem um comprador, porque a mínima é igual a máxima. Então uma encomenda porque ele quer aplicar Brasil. E interessa para todo mundo. O Tesouro quer captar dinheiro, ele quer comprar um título. Em vez de ele ir pro secundário, ele vai pro leilão. Zero problema. E notícia boa. Cabral, e que fique claro, é assim no mundo inteiro com todos os governos. Os investidores ligam para os seus bancos no Brasil, na Argentina, na Colômbia, onde for. Eu quero pôr aí, mas vê com o Tesouro se a gente consegue, porque eu quero 5 anos, eu quero 8 anos, eu quero 10 anos. Se tiver dentro do perfil do Tesouro, de qualquer país, o Tesouro vai fazer, como as empresas fazem também. A necessidade de captar, ela precisa ter ao mesmo tempo a demanda de quem quer ter. E se você conseguir casar os dois, entendeu? Fica muito melhor. É garantido que vai sair negócio. Em vez de você ficar tentando adivinhar. Deixa eu tentar pôr um título de 1 ano. Não, 1 ano o mercado não quer. Deixa eu pôr 3 anos. Não quer. Não, é muito mais fácil as partes se falarem. Não significa que vai ter uma taxa combinada. É leilão. Agora, leilão. Eu tô olhando o Brasil, exato. Eu tô olhando o Brasil, eu quero coisa maior do que 5 anos. Tá bom, vou pôr o 29, vou pôr o 33 e por aí vai, entendeu? É que nem quando tem... Desculpa, não, pode falar. Não, eu só ia tirar uma dúvida aqui. Quando tem leilão de câmbio, você vê lá, leilão de câmbio, 2 bi, instituições compradoras, uma. Aquele encomenda pura e tá tudo bem. Melhor do que o cara distorcer toda a curva de dólar para tentar comprar do secundário e ferrar exportador e importador. Nada demais isso. Sim. Ô, Cabral, só tira uma dúvida. Você está falando dessa NTF de vencimento 1/1 de 2029. Esse para mim é cara de encomenda total. 400 de 500. Então, esses outros 100 não foram vendidos? Não foram vendidos. Ah, tá. Era essa a minha dúvida. Taxas máximas e médias aqui de 12,99. Porque o que acontece? Ele deve ter feito conta de grana. Eu quero comprar por volta de 300 e poucos de milhões. Aí existe uma cultura no mercado brasileiro, isso é uma cultura de muitos anos,
do leilão, do Tesouro fazer leilão múltiplos de 50 mil. Isso é cultural desde que eu estou no mercado financeiro. Entendi. Então você vê leilão de 50 mil, de 100 mil, de 150 mil, de 500. Então até o Tesouro, às vezes, antecipadamente já sabia, ó, não vai vender tudo. Porque o cara só quer 300, mas fazer 400 fica estranho devido à cultura de ser 50, 100, 500, 1 milhão. Tá. É meio cultural do mercado. Ia ficar estranho ele fazer exatamente 400, entendeu? Do mesmo valor. Tá certo. E Paula, Olha, só Fábio, para quero agradecer finalizar, falando bastante. Pode falar, pode ficar à vontade. só para finalizar, eu vou tentar trazer a semana que vem, eu te mando essa foto que o Cabral falou, desde que eu estou no mercado, eu vou te mandar a foto, é o Cabral de cartola, Tá época que eu de fraque para o pregão, que tinham que pôr lá na lousa de giz, meu, isso a gente tá falando do quê? 1924, antes da Grande Depressão, entendeu? Lorde Porque Cabral. pregão é pregão. Olha lá. Porque pregão. Porque a ação Cabral? mais negociada do dia tinha um prego maior para chamar atenção. Colocado assim, na parede com prego. Não é de apregoar, é devido ao prego que tinha, né, uma madeira grande. Então imaginar que a Petrobras era ação de maior volume do dia. Ela tinha um prego maior, aí virou Vale. Aí botava o menor, o prego maior na Vale. Tá vendo? Pô, então qual é a mais pregou, líquida você já hoje? É usou, do pregão. né, o prego. Você foi lá, você foi o primeiro, né? Foi, pô, tem essa marca do dedo aqui até hoje do prego, mano. Paula era o único. O Cabral era o único que chegava às 18 horas e o fraque estava irretocável ainda, a gravata estava alinhada, o chapéu, a cartola, e não tinha um pozinho de giz nas mãos. O cara era um lorde. Não, 18 não, eu saí às 3 para poder surfar. Ah, sim. eu Por isso sou que a gente surfista percebeu, agora, né, a maluco. sua técnica. Foram anos e anos, né, de surf. Tá certo. Obrigada. Ô, Fábio, o pessoal aqui do chat está elogiando aqui, né? O Ale Vinícius falou, Fábio, comecei a te seguir, sua aula, parabéns. Obrigada, Fábio. Sempre um prazer. Até semana que vem. Obrigado. Eu que agradeço. Até semana que vem. Bom resto de semana para vocês. Tchau. E manda foto. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.